pessoal, firmeza? É nóis? Galera, é o seguinte, a fala não muda, mas nós vamos aí sempre, né? Firme e forte, tá bom? Mais uma aula de química para vocês. Galera, só que agora eu vou dar um stop, dar uma parada no conteúdo que nós vínhamos tendo. Por que que eu vou fazer isso? Porque se vocês já repararam aí, nessas últimas aulas da professora Luciana, ela está falando já de teorias atômicas, daqui a pouco vai falar de propriedades da tabela periódica e vai falar de distribuição eletrônica. Então eu já posso dizer para vocês que eu dei aí uma noção muito boa para vocês. Claro que eu não entrei a fundo em cada um deles. Por quê? Porque nós não tínhamos uma apostila sendo adotada, né? Então eu dei um geralzão para vocês. E eu avisei que a professora Luciana iria entrar com esse assunto, tá bom? E é o que ela está fazendo agora. Então eu acredito que hoje, assistindo às aulas da professora, ficou muito mais simples, muito mais fácil. E também vai ficar bem mais fácil aí, daqui mais um tempo, a hora que ela falar de tabela periódica, de grupos, períodos, família, falar de distribuição eletrônica, tá bom? E ela vai continuar aí falando com vocês de distribuição eletrônica, tá? Só recapitulando com vocês, nós fizemos aí a distribuição eletrônica por Linus Pauling, e vocês podem ter observado que eu sempre perguntei quantos elétrons na última camada, ou na camada de valência, que é a maior camada da distribuição. Lembram disso? A última camada indica que os números de elétrons na última camada indicam em qual grupo ele pertence. Também temos mais uma outra dica. Dica de hoje para vocês. Tá? Que dica é essa, professor? Nós temos uma dica muito importante, eu tenho uma dica muito importante para vocês. Que, dependendo do número de elétrons na última camada, na camada de valência, aquele átomo ele vai ser estável ou não. Estabilidade quer dizer, ele vai precisar interagir, reagir com um outro átomo? Sim ou não? Ai, professor, e agora? Eu posso adiantar para vocês que os elementos do grupo 18 da tabela periódica, também chamado de gases nobres, eles são os átomos estáveis. Nós temos ali alguns átomos, por exemplo, como o hélio. O hélio, ele possui 2 elétrons na camada de valência. Sim, e ele é estável, ele é uma exceção. Mas todos os demais átomos dos gases nobres, ele possui 8 elétrons na camada de valência, na maior camada da sua distribuição. E esses 8 elétrons na camada de valência dá a estes átomos com o que nós chamamos de estabilidade química. Tanto que vocês podem observar que os átomos dos gases nobres, eles não reagem com outros átomos, não interagem com outros átomos. Eles são encontrados na natureza sozinhos, tadinhos, sozinhos. Tá? Por quê? Porque não tem a necessidade de reagir com outros átomos. Para o quê? Para o quê, professor? O que os átomos estão sempre buscando? Estabilidade. Tá ok? E os átomos ganham estabilidade interagindo com um outro átomo através do que nós chamamos de ligações químicas. Sim! E ligações químicas, existem alguns tipos de ligações. Ligações que nós chamamos de ligações iônicas, covalentes e ligações metálicas, tá? Que um átomo faz com o outro, tá bom? Para que isso? Para buscar a estabilidade e ficarem iguais aos gases nobres. Única exceção é o gás hélio, o átomo hélio, que ele é estável com apenas 2 elétrons. E o nosso hidrogênio, ele quer ser igualzinho ao hélio. Olha só. Ah, professor, o hidrogênio é do grupo 1. Se ele é do grupo 1, ele tem 1 elétron. Então, para ele adquirir a mesma configuração eletrônica, lembram da distribuição eletrônica do hélio? Ele precisa ficar com mais 1 elétron. Sim, aí ele fica estável igual ao hélio. E os demais átomos, professor? Os demais átomos, na última camada, na camada de valência, ele precisa ter 8 elétrons, iguais aos demais átomos gases nobres.
Tá joia? Esta regrinha é chamada de regra do octeto. 8 elétrons na camada de valência, tá bom? E vocês podem observar uma coisinha interessante. Os elementos do grupo 1 têm quantos elétrons na última camada? Tem 1. Os elétrons do grupo 2 tem 2. Do grupo 13, 3 elétrons. Do grupo 14, 4. Do grupo 17, 7 elétrons. Tá joia? Eles são estáveis? Do 1 até o 17, não. Então, por isso que eles interagem e reagem para ganhar ou perder elétron. Sim. Olha que interessante. Ganhar ou perder elétron. Só vou dar uma palhinha para vocês rapidinho. Aqui, ó. Se eu fizer a distribuição eletrônica do sódio, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Olha só que interessante. Essa é a distribuição eletrônica para o sódio. Ele está localizado no grupo 1. Por quê? A maior camada, camada 1, camada 2, camada 3. Tá vendo? Ele tem um elétron na sua maior camada, na camada de valência. É justamente o que eu falei para vocês. Ele está localizado no grupo 1 da tabela periódica. Mas outra coisa importante que eu falei para vocês. Agora, regra do octeto. Na sua maior camada, ou a camada mais distante do núcleo de um átomo, ele tem que ter quantos elétrons? 8 elétrons, chamado de regra do octeto. Olha, professor, então o sódio tem 1 elétron, então ele precisa ganhar 7 elétrons. Ou ele pode perder 1 elétron. O que será que é mais fácil para o sódio? Ganhar, adquirir mais 7 elétrons e nessa última camada, na camada 3, porque vai até 3p alguma coisa, p6, não é isso? Pode ficar com 8 elétrons. Sim, então ele ganha estabilidade. Ou então, se ele deixar de ter essa última camada, perdendo este elétron aqui, este único elétron, ele pode fazer isso? Pode. Se ele perde esse 1 elétron, esta camada não tem elétron, então ela deixa de ser a maior da distribuição eletrônica. Tá vendo? E na camada anterior, que é a camada 2, camada 2, tem 2 mais 6 elétrons, um total de 8. Ah, agora a última camada torna-se camada 2. Sim, e com isto o sódio torna-se estável. 8 elétrons da sua última camada. Beleza, ótimo. Então ele ganhou estabilidade perdendo 1 elétron. Que coisa interessante. Sim, e é isso que acontece sempre. Ganho ou perda de elétrons para ganhar estabilidade e um átomo ficar estável. E esse ganho ou perda de elétrons também pode ocorrer uma outra forma. Compartilhamento de elétrons. Um compartilhar elétron com o outro. E assim eles adquirirem a configuração eletrônica com 8 elétrons na última camada. Pode ocorrer? Pode. Tudo isso chama-se ligações químicas. E a professora Luciana logo vai falar isso para vocês. Tá bom? Eu só precisava dizer para vocês, olha, a interação de um átomo com o outro depende do quê? Para eles se tornarem estáveis, formando ligações químicas. Eu falei tudo isso aqui para vocês no início da nossa aula, simplesmente para dizer, olha, os átomos podem perder ou ganhar, compartilhar elétrons, sempre elétrons, nunca prótons. O próton e nêutrons estão lá no centro do átomo e é extremamente difícil tirar eles de lá. Mas os elétrons que estão girando em camadas ao redor, eu posso mexer com eles. Sim, principalmente elétron aqui da última camada. Lembra que era a camada 3? Tinha um elétron. Posso arrancar ele dali? Pode. Na camada anterior, torna-se a maior agora, a camada 2, com 8 elétrons. E obedece à regra do octeto e ganha estabilidade. E isso chama-se ligação química. Tá vendo? Isso é interessante. A professora Luciana vai trabalhar com vocês. O que eu vou trabalhar com vocês agora? Vou começar uma série de trabalhos importantes. Qual seria? A química orgânica para vocês. É a química do carbono. O principal representante da química orgânica é o carbono. O carbono está localizado lá no grupo 14 da tabela periódica. Então, na camada de valência, ele possui 4 elétrons. Então, para ele ficar estável,
ele precisa ganhar 4 elétrons ou compartilhar 4 elétrons. Cada ganho de elétrons ou compartilhar elétrons, nós chamamos que é um tipo de uma ligação feita. Então, para cada elétron que ele precisa, é uma ligação feita. Então, ele precisa fazer quantas ligações? 4 ligações. Tá vendo? O oxigênio ele é do grupo 16. Se ele é do grupo 16, ele possui 6 elétrons na sua última camada. Para ficar com 8, ele precisa de quantos elétrons? 2. Então, ele precisa fazer quantas ligações químicas, professor? 2 ligações químicas para ficar estável. O hidrogênio ele é muito parecido com o gás hélio. Eu não falei que o hélio ele é estável com 2 elétrons? Sim. O hidrogênio está lá no grupo 1. Tem apenas um único elétron, não tem mais nada. Ah, professor, então ele pode perder esse único elétron? Não. Ele vai tentar ganhar um elétron ou compartilhar um elétron. Porque aí ele fica com um elétron a mais. Tá joia? Vai ficar muito mais claro com vocês esse negócio de compartilhar, perder elétrons, quando a professora Luciana falar de ligações. Eu só estou dizendo, existe perda, ganho, existe essa interação de um átomo com o outro. Somente isto, mais nada. E essas interações nós chamamos de ligações químicas. Então, portanto, o hidrogênio ele vai precisar de mais um elétron na sua configuração. Então, ele vai fazer quantas ligações? Uma. Tá joia? Então, nós temos a ideia que carbono, ele faz quantas ligações? 4 ligações químicas. Tá? Para ficar estável. Hidrogênio, ele vai precisar fazer uma ligação para ele ficar estável. Oxigênio, ele precisa fazer 2 ligações. Então, observem aqui só, no cantinho. Oxigênio e 2 hidrogênios. Essa é a estrutura da água. Olha só, H2O, 2 hidrogênios e um oxigênio. Olha só que interessante. O oxigênio precisa fazer, cada tracinho desse representa uma ligação química. Tá vendo? Então o oxigênio precisa fazer quantas ligações químicas? 2. Uma com um hidrogênio e outra com outro hidrogênio. E cada hidrogênio não precisa fazer uma ligação química? Sim. Uma ligação química feita para este hidrogênio e uma ligação química feita para este hidrogênio. Tá vendo? E estes tracinhos aqui representam cada ligação química sendo realizada, sendo feita entre os átomos. Tá bom? E essa representação de hidrogênio com esse 2zinho aqui embaixo, quer dizer o número de hidrogênios que eu tenho nessa estrutura aqui. Tá bom? Esta aqui é a forma de estrutura e essa daqui é a fórmula molecular, fórmula química. Tá? Mais pra frente eu vou dizer isso para vocês, vou deixar mais claro. Tá bom? Lembrem que é apenas uma introdução à química orgânica, tá bom? É o início, gera dúvidas. Mas aí no desenrolar das coisas vai ficando mais claro. Ai, professor, já está ficando mais claro, ficando claro como a noite. Ui! Vai lá, vamos lá. Vai te ajudar. Calma, não precisa desesperar. Olha só a representação das 4 ligações do carbono. Está vendo? Cada tracinho desse é uma ligação feita. Então o carbono faz quantas ligações? 4. 4 tracinhos ao redor dele. Está vendo? Hidrogênio, ele faz quantas ligações? Um tracinho para ele. Oxigênio, quantas ligações ele faz? 2. Então ele tem que ter 2 tracinhos. Tá bom? Então aqui é a molécula da água, a estrutura da água, 2 hidrogênios e um oxigênio. 2 hidrogênios e um oxigênio. Fórmula química, fórmula estrutural, mostrando as ligações sendo realizadas, sendo feitas. Tá joia? Beleza? Então, cada traço representa uma ligação formada. Olha aqui, então, vamos ver esta estrutura. Tá? Olha o carbono. Se vocês observarem, este carbono tem quantos tracinhos ao redor dele? 4 tracinhos. Então, ele está fazendo 4 ligações. Este carbono aqui, 1, 2, 3, 4 tracinhos. Ele também está fazendo 4 ligações. Carbono tem que fazer 4 ligações. Tá joia? E olha esse hidrogênio aqui ao redor. Ele está ligado a este carbono, um tracinho. Este está ligado a este carbono com mais um tracinho. Tá vendo? Este, um tracinho com este carbono. Então, nós temos aqui uma estrutura química com 2 carbonos e um
2, 3, 4, 5 e 6 hidrogênios ao redor, tá joia? Então nós temos aqui 2 carbonos e 6 hidrogênios. Nós temos aqui carbono e hidrogênio, não é isso? Quantos carbonos possui? 2. Então aqui embaixo eu coloco a quantidade de carbono, tá vendo? E quantos hidrogênios possui essa estrutura? 6. Então aqui embaixo eu coloco 6 hidrogênios. Então, como que eu represento esta fórmula estrutural em fórmula química? Tá vendo? Eu coloco o que ele tem nessa estrutura. Eu só estou vendo carbonos e hidrogênios. Então, carbonos e hidrogênios. Quantos carbonos? 2 carbonos. Quantos hidrogênios? Um total de 6. Tá vendo? Então, aquela estrutura é um C2H6. Tá joia, pessoal? Mais pra frente ainda eu ensino para vocês nomenclatura, tá? O nome deste composto aqui, através do número de carbonos e hidrogênios, beleza? Mas lá na frente, tá? O que você está aprendendo agora, identificar que isso é uma estrutura química que possui ligações, tá bom? Ligações químicas, interação de carbono com hidrogênio e carbono com carbono, tá joia? E identificar a fórmula molecular, a fórmula química. 2 carbonos, C2. 2 carbonos. 6 hidrogênios, H6. Então, este aqui é um C2H6. E olha que coisa interessante. Aqui eu tenho apenas entre esses 2 carbonos. Apenas entre 2 carbonos. Esses 2 carbonos. Eu tenho o quê? Uma simples ligação. Apenas um tracinho. Se eu tenho entre carbonos e carbono apenas um tracinho, eu digo que aqui eu tenho uma ligação simples. Olha esta outra estrutura aqui. Eu tenho aqui carbono e hidrogênios também. A mesma coisa, tá vendo? Só que entre esses 2 carbonos, eu tenho 2 tracinhos. Quer dizer que ali entre os 2 carbonos, existe o quê? Uma ligação dupla. 2 ligações sendo feitas de um carbono para o outro. Sim. Se neste carbono eu já tenho 2 ligações fazendo com o outro carbono, quantas ligações no total ele tem que fazer? 4. Então ele vai ter mais um e mais outro hidrogênio. Tá vendo? E aqui representado as 4 ligações que este carbono precisa. Tá joia? Para ele ficar estável. O outro carbono, a mesma coisa, porque é simétrico. Então aqui ele tem 2 ligações, mais uma a terceira, mais uma a quarta ligação dele. Tá joia? Entre 2 carbonos, então pode existir esses 2 tracinhos. Então, o que isso representa é uma ligação dupla. Cada tracinho é uma ligação, tá joia? Então, aqui existe uma ligação dupla entre 2 carbonos. Sim, pode existir. E também pode existir entre 2 carbonos, olha só, 1, 2, 3 tracinhos. Uma tripla ligação carbono-carbono, de um carbono com o outro. Pode existir isso, professor? Pode. E assim também, professor, 1, 2, 3 e 4 com outro carbono. Não tem hidrogênios? Não. Assim não é permitido, não vai existir. Tá bom? Isso é uma teoria, algo muito mais complexo do que se eu vou passar aqui 2 aulas só para falar isso. Que não existe essa possibilidade. Fazer 4 ligações de um carbono com outro. Mas até 3, sim. Isso aqui existe, tá bom? E quando tem 3 tracinhos, 3 ligações de um carbono com o outro, eu falo que nesta estrutura possui o quê? Uma ligação tripla. Sim, 3 ligações com mais uma para o lado de cá, este carbono tem 4 ligações, ele está estável. E o outro? 3 ligações do lado de cá, com mais uma, 4 ligações, e ele está estável. Porque carbono sempre faz o quê? 4 ligações. Nunca se esqueçam disso na sua primeira aula. Tá joia? Então vocês estão vendo aqui quantas ligações de carbono faz. Cada ligação representada por um tracinho, tá vendo? E aqui vocês estão vendo as ligações, todas as ligações feitas. Esta forma aqui de representação é chamada de fórmula estrutural. E esta aqui, quando eu tenho apenas o número de carbonos e o número de hidrogênios, de fórmula química. Beleza? Vamos lá para mais um tópico. Hidrocarbonetos. Então, na química orgânica, professor, existe hidrocarbonetos? Sim! Claro! Olha só! São estruturas que têm apenas carbono e hidrogênio. Olha lá.
carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. Então, nessa estrutura, eu só tenho carbonos e hidrogênios. Olha só, aqui a fórmula estrutural, como já adiantei para vocês, tá vendo? Cada carbono, se você contar os tracinhos ao redor dele, ele tem 4 tracinhos. Ele possui estabilidade. Olha este, 4 ligações. Olha este, 4 ligações. Cada hidrogênio com uma ligação também está estável. Tá vendo? E essa representação é chamada de fórmula estrutural. Eu estou enxergando todas as ligações ocorrendo. Tá vendo? Fórmula estrutural. E eu posso também identificar que entre um carbono e outro só tem um tracinho. Então, só tem ligação simples. De um tracinho, de um para o outro, só tem um tracinho. Então, entre este carbono e este, eu tenho ligação simples também. Olha só que coisa interessante que eu já aprendi. E aqui eu tenho a representação da fórmula molecular ou fórmula química, tá? 1, 2, 3 carbonos. Então aqui, ó, olha só, eu tenho nessa estrutura apenas carbono e hidrogênio. Beleza. Então eu posso dizer que essa estrutura ele é um hidrocarboneto. Carbono e hidrogênio. Ótimo. Qual é a fórmula química dele, professor? Está aqui. 1, 2, 3 carbonos. Embaixo, 3 carbonos, C3. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, este aqui é um C3H8. É a fórmula química dele. Tá vendo? Vocês estão vendo fórmula estrutural e fórmula química sendo representada. E já sabe distinguir isso também. Olha que interessante. Que bonitinho, professor. Vamos lá, vamos lá. Olha já essa estrutura. Ai, que bagunça, professor. Está tudo confundido aqui. Um monte de hidrogênios, carbono pendurado, isso e aquilo. Tá? Beleza. Essa aqui é a fórmula estrutural em azulzinho. Tá vendo? Com todas as ligações sendo representadas. Mas nós também podemos representar a fórmula estrutural simplificando as ligações de hidrogênio. Ó, tá vendo que para este carbono eu tenho 3 hidrogênios? Eu posso colocar H3C. Quer dizer que para este carbono eu tenho 3 hidrogênios. Sim. Para este carbono só tem um hidrogênio. Olha lá, CH, apenas um hidrogênio. E este carbono aqui de baixo tem 1, 2, 3. É um CH3. Olha lá, CH3. Tá vendo? Eu estou aqui não mostrando as ligações carbono e hidrogênio. Pode fazer isso, professor, também é válido? Sim. Ficou muito mais limpo. Olha só essa estrutura sendo representada. Aqui eu estou representando apenas as ligações de carbono-carbono. Tá vendo? E o número de hidrogênios que eu tenho ao redor de cada um deles é para obedecer a regra. Carbono sempre faz 4 ligações. Se ele está fazendo uma ligação com este carbono, ele tem que ter mais 3 hidrogênios. Está aqui. Este aqui, 1, 2, 3 ligações com outros carbonos. Ele precisa de mais um. Está vendo? Um hidrogênio. Este aqui só tem uma ligação com o carbono. Então ele precisa de mais 3 hidrogênios para formar 4 ligações. Está vendo? Essa e estas são chamadas de fórmulas estruturais. Sim, sim. Essa daqui é muito mais limpa. Então essa aqui é a que a gente vai adotar daqui para frente. Tá bom? Fórmula estrutural. E vamos lá, contar o número de carbonos. Só tem um carbono e hidrogênio, ele é um hidrocarboneto. Tá bom? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. C5. Quantos hidrogênios? 3, 6, 7, 9, 12. H12. Então, essa estrutura, ou esta é a mesma, só mudou a forma de representação, é um C5H10. Fórmula molecular ou fórmula química. Dessa estrutura é um C5H12, desculpa. Tá? Eu devo ter falado 10, é 12. C5H12. Beleza, pessoal? Então a aula de hoje foi uma introdução à química orgânica. Tá? Eu vou falar de cadeias, eu vou falar de alcanos, alcenos, alcinos. Alcanos, só para vocês terem ideia. Aqui eu tenho ligação simples entre 2 carbonos. Se isso eu tenho, este aqui é uma estrutura, ele é um alcano, de simples ligação. Se eu tenho uma dupla ligação entre 2 carbonos, dupla ligação, este aqui vai ser um alceno. Olha só um nominho dado quando tem uma estrutura de carbono com uma dupla ligação. E este aqui eu tenho uma estrutura, olha lá, entre 2 carbonos eu tenho uma tripla ligação. Vai ser um alcino, an, en e in.
alcanos, alcenos e alcinos. Simples, dupla e tripla ligação. Uma tripla, uma dupla ou apenas ligações simples entre carbonos. Mas isso eu vou passar mais detalhado para vocês na próxima aula, tá bom? Tipos de alcanos, alcenos, alcinos, cadeias, cadeia aberta, cadeia fechada. Cadeia é isso daqui, ó. Essa é uma cadeia, uma estrutura. Uma cadeia, uma estrutura. Tá vendo? Ramificado ou apenas de simples, uma cadeia simples, que não tem ramificações, que são carbonos, penduradinhos. Tudo isso eu vou destrinchar com vocês e vou passar para vocês. Beleza, pessoal? Mas hoje, somente isso, tá? Carbono, 4 ligações, tracinhos, cada tracinho é uma ligação. Existe aqui fórmula estrutural e fórmula química, fórmula estrutural e fórmula química. Entre carbonos, simples ligação, apenas um tracinho. Dupla ligação, 2 tracinhos. Tripla ligação, 3 tracinhos. Fórmula estrutural, fórmula molecular ou fórmula química. Beleza? Um grande abraço a todos. Um beijo no meu coração. E nós vamos agora em diante. Química orgânica, beleza? Isso não está lá na sua apostila, no seu caderno número 2, tá? É uma matéria extra que vai te ajudar muito lá no ensino médio. Fui, galerinha! Um grande abraço! Tchau!